Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? É uma imensa satisfação ter você comigo em mais um Papo Pentecostal e esse é o primeiro de 5 vídeos onde eu vou apresentar para vocês os 5 solas da Reforma Protestante e a forma como esse padrão de pensamento, de cosmovisão da devoção cristã podem nos ajudar a vivermos um cristianismo puro, pleno e autêntico na presença de Deus. Antes de deixar minhas considerações, por favor, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e me ajude a avançar levando a palavra de Deus e pregando o Evangelho da Graça através da tecnologia dos meios eletrônicos dos quais nós dispomos. Vem comigo! Quando você estuda a história da igreja, você se depara com um momento da Reforma Protestante que foi o cisma que aconteceu através do ato de Martim Lutero de romper com a fé católica apostólica romana e então desafiar aquele modelo de cristandade tão mergulhado em tradições e idolatrias numa forma de cristianismo mais puro, onde a principal doutrina da Bíblia, que é a justificação pela fé, pudesse voltar à tona e ter aí a sua primazia no sentido de apresentar o Evangelho da Graça com toda a sua plenitude. Eu quero começar essa série sobre os 5 solas falando justamente sobre o primeiro, sola Escritura, que é a mais importante e das declarações, aquela que merece muito nosso cuidado. Quando os reformadores trouxeram o sola Escritura, eles estavam dizendo que eles acreditavam que o cristianismo e a tradição cristã devem derivar-se única e exclusivamente da revelação que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Uma das coisas que os reformadores perceberam no catolicismo romano era a sua insistência em justificar os seus excessos, os seus abusos, as suas inovações religiosas à luz do que eles foram aprendendo ao longo dos anos. Os católicos tradicionalmente afirmam que a tradição é tão viva quanto Deus, então por conta disso, conforme a igreja avança, ela vai aprendendo mais sobre a verdade de Deus e isso vai refletindo na forma como ela cultua a Deus e presta a sua devoção ao Senhor. Em nome da tradição, o catolicismo trouxe uma série de inovações, como o culto a Maria, como a devoção aos santos e várias outras coisas que não se encontram de forma alguma respaldadas na perfeita revelação da palavra de Deus. Então, o primeiro sola afirma que somente a Escritura deve ser o manual de conduta, de fé, de doutrina, de orientação, de condução espiritual daqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Diferente do catolicismo que afirma que a Bíblia é fruto da igreja, nós entendemos que a igreja é fruto da revelação da palavra de Deus e deve ser constituída de acordo com aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. O sola Escritura, ele é o sola distintivo que nos mostra que tudo aquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus já foi devidamente revelado na Bíblia Sagrada, não precisando o cristão buscar nenhum tipo de revelação à parte da Escritura para o seu desenvolvimento, para o seu progresso espiritual. Por que isso é importante? Nós vivemos um tempo no movimento evangélico mundial de muito paganismo, principalmente com o avanço do movimento carismático. Banalizou-se, inclusive, as movimentações e os dons espirituais que nós encontramos tão claramente expostos na Bíblia Sagrada. É muito comum cristãos buscarem aí outras revelações em profetas, em missionários e vasos, e isso tem transtornado o modelo congregacional apresentado na Bíblia, porque muitas dessas pessoas acabam ouvindo em verdades coisas produzidas pela mente carnal do homem e atribuem essas manifestações a Deus, e essas coisas são usadas no sentido de correção religiosa, no sentido de condução de incautos na fé, por caminhos que certamente Deus não tem preparado para eles. Então, quando nós trazemos para a nossa consciência o sola Escritura, nós entendemos que tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus e a respeito da nossa vida com Deus vai estar devidamente revelado na Bíblia. Nós nunca devemos ir além do que está escrito na Sagrada Escritura. É claro que na condição de um pentecostal reformado como sou, e tendo vivido por 22 anos no pentecostalismo clássico, eu tenho consciência de que, invariavelmente, as manifestações carismáticas de 1 Coríntios 12 podem produzir revelações espirituais e que talvez, num primeiro momento, isso não se encaixe no conceito reformado de sola Escritura. Contudo,
todos os pentecostais reformados, inclusive os pentecostais clássicos de fato, entendem que os dons espirituais eles são utilizados no sentido de edificar, consolar, divertir, mas nunca como uma condução espiritual ou uma revelação que esteja na altura da Bíblia. Por isso, um pentecostal reformado ou um pentecostal clássico que anda no modelo protestante de culto e de vida cristã, entende que os dons têm a finalidade de edificação, nunca de condução e nunca de revelação canônica. Qualquer coisa que for falada em nome de Deus precisa ser embasada na Bíblia Sagrada e, caso não tenha embasamento, não deve ser considerado como revelação ou como nenhum tipo de conteúdo que possa promover crescimento espiritual. Talvez você seja vítima aí de muitas promessas que você ouviu e você tenha criado no seu coração uma pancada de perspectivas. Poxa vida, Deus falou comigo através do profeta que eu ia para os Estados Unidos, para a Arábia, para a Inglaterra, e eu estou com 40, 50, 60 anos e nada aconteceu. Pode ser que Deus não tenha falado. A Bíblia não fala para nós para onde nós iremos, mas ela nos apresenta a missão de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Se você não chegou nos Estados Unidos, prega o Evangelho aqui, na casa do lado da sua. Se você não se tornou um grande pregador da palavra, que vai pisar nos 4 cantos da terra, como muitos profetas dizem, sai na rua, fala do amor de Deus, vai ter o mesmo efeito e vai glorificar Deus da mesma forma. O sola Escritura nos protege dos abusos da coerção religiosa e liberta a nossa consciência para não sermos conduzidos por líderes abusivos, mas vivermos a nossa vida à luz daquilo que a Bíblia Sagrada revelou. Espero que esse conteúdo tenha edificado sua fé e desafio você a continuar comigo nas próximas semanas, onde nós vamos falar dos outros 4 solas e certamente a sua fé vai ser edificada. Que Ele te abençoe.